Bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um conteúdo de sociologia. Sociologia no cotidiano, no nosso dia a dia. Sociologia, o que é? A sociologia é uma ciência social, portanto, é uma ciência que estuda a sociedade, o comportamento da sociedade. Foi enunciada pela primeira vez por Augusto Comte. Tornou-se mais conhecida a partir dos estudos de Emile Durkheim. A sociologia é popularmente conhecida como sendo a ciência que estuda a sociedade, como eu já falei anteriormente, né? A sociologia é a sociedade. O que é uma sociedade? Nós temos aqui algumas definições de sociedade. A definição mais geral de sociedade pode ser resumida como um sistema de interações humanas culturalmente padronizadas. Ou ainda, sociedade é um sistema de símbolos, valores e normas, como também é um sistema de posições e papéis, posições que você ocupa na sociedade, papéis ou funções que você exerce na sociedade. Podemos dizer também que uma sociedade é uma rede de relacionamentos sociais, onde você convive com diferentes tipos de pessoas. Sociologia e a sociedade. Segundo Norbert Elias, em seu livro Sociedade dos Indivíduos, a sociedade, como sabemos, somos todos nós. Eu, você, o seu pai, os colegas de escola, somos todos sociedade. É um grande número de pessoas reunidas. Então, qual é o papel da sociologia no cotidiano da sociedade? A sociologia e a sociedade no cotidiano. A sociologia contribui aos seres humanos, ajudando-os a compreender melhor a si mesmo, seus conceitos, bem como da sociedade onde vivem. Conhecendo-se melhor, pode-se entender a sua maneira de agir, bem como a dos outros, os membros da sociedade, suas motivações, seus limites e suas tradições. Na organização social, nós temos aqui, enquanto ciência social, a sociologia está presente em nosso dia a dia, em tudo o que diz respeito a nós e à sociedade da qual fazemos parte. A sociologia, ela está na organização social, nas escolas, na individualidade, na cultura, nos movimentos sociais, nos relacionamentos, na coletividade, no comportamento. A sociologia, o cotidiano e o senso comum. Segundo o sociólogo Boaventura de Souza Santos, o senso comum é o conhecimento vulgar e prático que no cotidiano orienta nossas ações e lhe dá sentido. Podemos também dizer, tomando como base a produção científica da sociologia, que o senso comum é o conhecimento que permeia o imaginário popular. A sociologia, enquanto ciência social, ela busca identificar esse conhecimento e entendê-lo no contexto em que está inserido. Cotidianamente, o conhecimento do senso comum faz parte da vida dos indivíduos, de todas as pessoas que convivem na sociedade. A sociologia, o senso comum e a ciência é o senso comum que está presente na vida da maior parte das comunidades e das famílias. É a parte da educação que recebemos e do processo de socialização contínuo que o conhecimento científico vai fazendo sentido para os indivíduos. A gente
socializado todos os dias. Todos os dias você aprende algo novo, seja através do conhecimento popular, seja através do conhecimento científico. Todos os dias nós aprendemos algo diferente. Aprendemos a conviver como indivíduo em uma sociedade, respeitando os direitos e os deveres das outras pessoas na qual convivemos, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa. São exemplos. A reeducação alimentar, a consciência ecológica, o entendimento dos processos sociais nos quais estamos inseridos. A sociologia, o cotidiano e os contatos sociais. A família é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. É nela que aprendemos as primeiras noções de sociabilidade e onde primeiro ocorre a socialização. Quando você chega na escola, por exemplo, você já tem um conhecimento de sociedade, você já sabe como se comportar em determinado ambiente social, porque você já aprendeu lá na sua casa. É passado de pai para filho. Você já tem noção de como comportar. Você já sabe, por exemplo, que tem que respeitar o direito do outro, que tem que respeitar a escolha. É lá na família, esse grupo social, onde começa tudo isso. É a família a responsável por impor limites e regras, baseando-se nas normas sociais nas quais está inserida. São seus pais ou responsáveis que têm a obrigação de passar para vocês as regras, os limites, e que você não pode comportar em uma sociedade como você acha que deve ser, da sua maneira. Não, tem que ter regras, tem que ter limites. E isso você aprende em casa. É por meio dos contatos primários, que são permeados por laços afetivos e ligação consanguínea, que recebemos as primeiras heranças culturais. Você começa a ser educado lá no seio familiar, lá na sua casa. Você começa a entender o que é conviver em sociedade, como conviver em sociedade, da melhor maneira possível, para ser bom para você e para os demais na qual você está convivendo. A sociologia, o cotidiano e os grupos sociais. Vimos anteriormente que a família é o primeiro grupo social que você convive. É possível perceber a sociologia no cotidiano, na formação dos diferentes grupos sociais, dos quais os indivíduos fazem parte. Além da família, entende-se que grupo social é um conjunto de pessoas que partilham algumas características semelhantes. Nessas características estão as normas, os valores, as expectativas, que regularmente interagem conscientemente e apresentam algum tipo de sentido de unidade. Exemplo, grupo de estudos. Nós temos aqui um grupo de estudo, que é um grupo social. Esse grupo de estudo é como se fosse você na sala de aula com seus colegas. É um grupo social. A sociologia, os contatos sociais e a socialização. Os contatos sociais contribuem para a formação cidadã e para a construção de uma sociedade. São as relações cotidianas que fornecem a referência para a absorção e compreensão das normas e da hierarquia social, bem como o entendimento para propor mudanças e organização nesta. Os contatos sociais estão intimamente ligados à socialização dos indivíduos. Para você conviver em sociedade, você precisa conhecer esses grupos sociais. Você precisa
aprender a viver entre esses grupos sociais. Afinal de contas, nós não vivemos sozinhos em uma sociedade. A gente convive com pessoas diferentes, com costumes, hábitos, religião diferentes. E todas essas escolhas das pessoas, o modo de vestir, a religião que eles escolhem, a opção sexual tem que ser respeitada. E você aprende a fazer isso na socialização. A sociologia e os contatos sociais e a socialização. Entende-se por contatos sociais as formas que os indivíduos estabelecem as relações sociais e as associações humanas. Esses contatos sociais, eles podem ser primários. Os contatos sociais primários vão estar presentes a família, você convive no dia a dia, os vizinhos, os amigos, quando envolve laços pessoais diretos e de afetividade. Eles podem ser secundários se forem calculados, racionais e sem influências emotivas. Quando alguém vai comprar pão, por exemplo. A sociologia, os contatos sociais e a socialização. Os contatos sociais secundários promovem a interação social dos indivíduos e são representados pelo convívio social. Então, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, eles fazem parte dos grupos secundários, dos contatos sociais secundários. São representados pelo convívio social diário que estabelecemos uns com os outros nos diversos ambientes, como o trabalho, a escola, a igreja, a rua. Então, essas pessoas que você conversa na rua, que você encontra, como eu já falei, as pessoas do trabalho, da escola, eles fazem parte do grupo secundário. Eles também fazem parte da socialização das pessoas. A sociologia, a socialização e a interação social. Ao interagir com o outro no cotidiano, o indivíduo estabelece relações de socialização. Entende-se por interação social a base de toda a vida social, responsável pela socialização dos indivíduos e também pela formação da personalidade. A comunicação é responsável por estabelecer a troca de informação, de aprendizagem e conceber a interligação entre os indivíduos. Com um grupo de pessoas diferentes, você vai ter uma comunicação e através dessa comunicação você vai enriquecer o seu conhecimento sobre algo. Acontece a troca de informação e, consequentemente, uma aprendizagem. A sociologia, a socialização e a comunicação. As redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, são exemplo de como a comunicação se estabelece nas novas relações humanas que se estabelecem. No entanto, existe sempre o lado positivo e negativo destas formas de comunicação virtual. É claro que você tem um aprendizado de forma positiva através dessas redes sociais, mas também tem de forma negativa. O que você pensa a respeito? A sociologia, a socialização e a comunicação. As redes sociais se integraram ao cotidiano das pessoas tão fortemente que passaram a compor novos espaços de aprendizagens, como cursos de EAD, de relacionamentos interpessoais, casamentos, amizades, grupo de estudo e etc.
de trabalho, blogs, lojas virtuais, de mobilização social, de denúncias e etc. As redes sociais a gente sabe que está bastante presente no nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa vida. Essa nova forma de expressão do processo de socialização tem mudado o hábito dos indivíduos e reflete uma mudança social no comportamento das pessoas. A sociologia, a socialização e a comunicação. A comunicação pode ser realizada de diversas maneiras. Os meios de comunicação, como as redes sociais já mencionadas anteriormente, o jornal impresso e eletrônico, as revistas, os livros, a TV, o rádio, são maneiras de expressão de comunicação. Mas as falas e as linguagens verbais e não verbais, observadas como forma de comunicação direta entre os indivíduos em seu cotidiano, representa a ferramenta básica para que todo o processo aconteça, para que todo o processo de socialização e de comunicação aconteça. Então, nós utilizamos as linguagens verbais e as linguagens não verbais. A socialização, o cotidiano e os processos sociais. Cotidianamente, nos vimos em situações de cooperação, competição, conflitos. Esses são, segundo o sociólogo Pércio Santos de Oliveira, exemplo de processos sociais. Na visão de Karl Marx, é por meio do conflito social que a sociedade muda e evolui. Segundo Max Weber, a ação social reúne as atitudes humanas voltadas para a manutenção ou formação de normas e regras sociais. A cooperação e a competição são exemplos de ações sociais. A sociologia, o cotidiano e a escola. A escola é uma instituição social. Você sabia que a escola também é uma instituição social? No nosso cotidiano, as relações de ensino e aprendizagem, de coleguismo, de amizade, etc., que construímos na escola, são exemplo de relações sociais. Você convive com pessoas diferentes. Do mesmo modo, o bullying, o preconceito e as violências também podem estar presentes nesse ambiente. É o que mais acontece, né, gente? Sabemos que na escola está presente bastante esse tipo de coisa, bullying, preconceito e a violência. Na escola, temos a continuidade do processo de socialização, iniciado na família, e a dita educação formal, institucional. Então, esse foi o nosso conteúdo de sociologia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição no PV para tirar as dúvidas de vocês. E lembrando que após a videoaula que vocês assistirem, vocês vão ter uma atividade a respeito do conteúdo para desenvolver. Certamente, essa atividade será avaliada, vai ser atribuída uma pontuação. Ainda não sei informar para vocês a quantidade de pontos que valerá, mas com certeza vocês receberão uma pontuação a respeito dessa atividade. É importante lembrar também que a atividade vocês vão precisar copiar no caderno e respondê-la, certo? Então, fique em casa, se cuide, um abraço, até a próxima. Espero que essas aulas presenciais volte logo, né? Estou com saudade de vocês. Fiquem com Deus.